Hoje nós vamos reagir a uma entrevista foda que o Renan deu em uma rádio, cara, no Rio Grande do Norte. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo, deixe nos comentários aqui ou manda no meu direct do Instagram que tá aí na descrição, afonso.riopardo. Como é que vocês estão? Já curte o vídeo, se inscreve. Vamos reagir, rapaziada. Sou raivoso. Eu não sou raivoso. Mas... Eu fui fofo com você. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. E você tem que ter coragem se você quiser mudar alguma coisa. Você é novo e disse que nunca foi candidato. E a curiosidade é em quem Renan votou para presidente nas últimas eleições? Eu posso listar desde que eu comecei a votar quem eu votei. Então eu votei Serra em 2002, eu votei Alckmin em 2006. Em 2010 eu votei, infelizmente, no Serra novamente. Em 2014 eu votei no Aécio, porque eram todos os candidatos basicamente que tinham antipetistas ali à disposição. Alckmin como vice de Lula. O Alckmin é um traidor. Em 2018 eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Em 2022 eu anulei. O que você achou de Alckmin, então, que você já votou nele como vice do que você chama aí do capeta? Eu conheço, o Geraldo tá na categoria do Flávio, dos Judas. Para um eleitor de São Paulo, antipetista, o que ele fez é uma traição com o eleitor. Ele sabe disso. Você acabou de dizer que anulou seu voto. E não seria uma traição ao próprio direito conquistado de votar no momento que você reconhece aqui e admite que anulou seu voto? E outra, que tipo de exemplo você dá hoje ao dizer que anulou seu voto e agora chegar para as pessoas, estou lhe provocando, e agora chegar para as pessoas e pedir um voto? Que não, assim, a provocação ela não funciona nesse sentido. Não, estou provocando no sentido de ser direta sim. É que assim, quando a gente ganhou o direito de votar, direito de votar para presidente, ele pressupõe o direito de anular o voto também. Quando nós não tínhamos eleições diretas para presidente, você não tinha a possibilidade nem do voto branco e do nulo. Você não tinha o direito de deliberar sobre a existência da presidência. Quando eu preguei o voto nulo, eu avisei: o Lula é um ladrão e o Bolsonaro é um ladrão. O Lula é um cara que legou a maior crise política histórica do Brasil. O Bolsonaro aprofundou ela, estando na presidência da República. Aí as pessoas, não, mas quem é o menos pior? Bom, você prefere ser atropelado por um trem ou por um caminhão? É diferente. Pausa aqui, cara. É absurdo como o Renan ele é bom com as palavras, como ele é habilidoso e escapou de uma pergunta, uma boa pergunta da jornalista ali. E ele escapou de uma forma melhor ainda, cara. É foda. Eu acredito que os caras vão fazer de tudo pro Renan não ir pros debates. Porque se ele for, cara, nossa, vai ser vergonhoso pro Lula e pro Flávio. Eu ainda acho que o Flávio não vai ser candidato. O que vocês acham? Mas se o Renan for pros debates, cara, o Flávio vai desmaiar, sim ou claro? Vamos lá. Um caminhão ou se anular, então... Mas anular significa que eu sou oposição aos dois. Que não importa quem ganha, eu vou enfrentar eles. Mas e o destino do Brasil? O destino do Brasil seria ruim como ele está sendo. Os dois são opções muito ruins. E anular também seria um Mas anular, eu só posso anular se eu não tenho uma terceira opção. Mas eu não tinha uma terceira opção. Hoje eu tô dando opção, por isso que eu sou candidato. Eu pergunto justamente... Porque eu não posso fazer campanha para algo que eu considero baixo. Eu não consigo sentar e falar, eu concordo com o PT com as políticas pró-crime que ele teve nos últimos anos e falar, vou fazer um voto na democracia do Lula. Muito menos sentar com o Bolsonaro e ver o que ele fez na pandemia, o que ele fez com a nossa revolução. No Bolsonaro tem um termo pessoal, porque eu sou homem. Ele atacou minha família. Bolsonaro tentou prender meus pais. Bolsonaro tentou fechar meu movimento. Então eu não vou sentar. Em 2020 houve uma operação policial contra o MBL, tocada por um promotor bolsonarista, usando documentos mentirosos feitos por influenciadores bolsonaristas. E no meio da pandemia, eles prenderam 2 pessoas que não tinham nada a ver com o MBL. As pessoas foram soltas. Falaram que eu roubei 400 milhões, que era tudo mentira. Fizeram uma pescaria probatória no escritório do MBL, não encontraram nada. Nós fomos inocentados de tudo e era uma operação policial que devia ter sigilo. Deputados do Bolsonaro sabiam da operação um dia antes e estavam fazendo troço na internet. Eles comemorando, aquele Felipe G. Martins se coloca como uma espécie de herói, uma vítima. Mas aqui, aí você conta isso pros bolsonaristas, então, o regime policialesco... e eles ficam falando, mas vocês não falam do Alexandre de Moraes, vocês não combatem a perseguição da esquerda contra a direita. O Bolsonaro perseguiu o MBL. Eles só não conseguiram acabar, mas eles tentaram. Como você fala que eles são a favor da liberdade? Tentaram prender o Danilo Gentili, cara. Tentaram censurar um filme do Danilo Gentili. Vamos lá. Tem hoje, o Bolsonaro endossava com a turma dele no governo dele. Então eu não vou aceitar nem a maldade do bolsonarismo, nem a maldade do petismo. Como homem eu não posso aceitar, senão eu vou desonrar meus pais e meus amigos. Eu não posso fazer isso. Então anular significa assim, ó. Uma coisa é anular porque eu não gosto de política, porque eu sou alheio. Eu anulei porque eu quero enfrentar os dois. Como enfrentei o PT agora e como enfrentei o Bolsonaro. O MBL fez esse protesto ontem, representativo, e já planeja uma nova manifestação, e inclusive
cobrando ali a delação do Vorcaro, é isso mesmo? Exatamente. Agora, Renan, Pra quando? Como é que vai ser? Bom, sexta-feira que vem, a gente remarcou já em São Paulo, na frente do Banco Master novamente, só que a discussão é se a gente pode ampliar para outros lugares. Porque nós não queremos fazer uma coisa... Eu não quero fazer aquelas manifestações novamente que tem um caminhão de som enorme, com cara de discussão, aquelas músicas... Tarararara. Não quero. Tem que ser igual a 2013, todo mundo no chão, todo mundo na rua, porque o protesto não é a favor de ninguém. O protesto é assim, se você for mexer no Banco Master, pra pegar a provocação tua, se o Vorcaro delatar, vai cair gente da Igreja Lagoinha, que o Nicolas é envolvido. Nicolas? O Nicolas da Igreja Lagoinha andava com o André Valadão. O André Valadão tem uma fintech que está envolvida com o escândalo do INSS. E o Zettel, que era basicamente operador do Daniel Vorcaro e que era sócio dele, que é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, os dois, a irmã e o Fabiano Zettel, eram pastores da Lagoinha. Deixa eu fazer um comentário, pausa pra aqui. eles, É incrível como só o Renan tem coragem de falar isso, cara. Quem da direita vocês estão vendo falar da Igreja Lagoinha? O Nicolas falou, se tiver pastor tem que ir preso, né? Se tiver gente da direita tem que ir preso, né? Fala o nome, Nicolas. O Rony Gabriel fazendo, entenda, pega a pipoca e vem entender esse caso. Rony, fala o nome dos caras que estão envolvidos. Por que vocês não falam do André Valadão? Por que não fala que o Zettel era pastor e a irmã dele é pastora até hoje na Lagoinha? Por que vocês não falam que o pai do André Valadão pegou dinheiro com o pai do Vorcaro para comprar uma rede de televisão em 97, coisa que fez a Lagoinha crescer 10 vezes mais e hoje é o que é? Por que vocês não falam que o pai do Vorcaro quitou uma BMW pro André Valadão? Ninguém tem coragem de falar isso? Porque os caras são religiosos? Porque é da direita? Ou vocês combatem a corrupção de todos os lados, ou vocês saem da frente de quem realmente está tentando fazer um trabalho pela direita no Brasil, porra. Vamos continuar. Supremo. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo político do Brasil. Então você não dá pra ir. Ninguém. Não escapa, não dá pra ter lado. A República cai. Cai. Me chama a atenção o seu discurso, os seus vídeos, o seu posicionamento nas redes sociais me chama a atenção sobre dois aspectos. Um, pela pregação de que você faz uma nova política. E um outro, e me permita ser muito franca sempre, é um tom um tanto agressivo. Por exemplo, você chegou aqui com a camiseta, prendeu, matou. É claro que chama atenção isso. E isso denota uma agressividade, uma violência, enfim. Não é só curiosidade. Essa nova forma de fazer política não é contraditória? Não, na verdade eu não acho contraditório. Por exemplo, você trouxe aqui informações, claro, mas o seu posicionamento, tô sendo muito transparente, é um tanto, não é só raivoso. Eu não sou raivoso. Mas... Eu fui fofo com você. Eu não achei, não achei. Raivoso? Não achei. O Renan é firme, cara. É que os caras estão acostumados com aqueles candidatos de... Tem aquele discurso morno, né? Aquele discurso frouxo. Não, vamos combater o crime aí, né? Vamos cancelar CPF, né? Vamos... o Flávio tá falando agora de que bandido tem que ter segunda chance, né? Vamos lá. Mas a pergunta é, isso não é contraditório? Essa nova forma de fazer política com essa contundência? Nem um pouco. Na verdade, assim, se eu for falar em termos de forma, eu sou bem brando em termos de forma. E eu sou bem racional. Eu vou conversar com você nos argumentos. O que as pessoas acham que o nosso conteúdo ele é muito duro e direto é porque a gente cansou de abordagens enrolonas no Brasil. No Brasil a gente fica enrolando. E é sempre enrolação sobre todos os termos. Vamos falar se eu for falar como a esquerda fala de segurança pública, eu vou falar assim, não, veja só, a gente tem que olhar a questão dos direitos humanos, porque primeiro vamos resolver a educação. Cara, você não tem como resolver a educação, você vai entrar no bairro ocupado pelo crime organizado e tirar o criminoso de lá. E a gente fala, eu vou entrar e eu vou ou prender todo mundo, ou eu vou matar o traficante, ponto. Aí as pessoas falam, nossa, como você é agressivo. Eu não sou agressivo. Eu tô só fazendo o que qualquer nação faz quando ela enfrenta um crime organizado. A França tem crime. A França não tem território da França ocupado pelo crime organizado. O Canadá tem crime. Ele não tem território do Canadá tomado pelo crime. A gente tem e fica deixando. Então o que a gente tem é um senso de urgência. Que não tem que ser confundido talvez com ser raivoso. Eu não sou raivoso. Renan. Eu me considero um cara bastante racional. A gente teve na última eleição, a vitória de Lula sobre Bolsonaro foi por pouco mais de 2 milhões de votos, cerca de 2 milhões de votos. Eu estava olhando alguns números, se você pegar o eleitor, a abstenção, o eleitor que ficou em casa e não foi votar, junto com o voto nulo e o voto branco, chegamos aí a cerca de 30 milhões de votos. Né? E um ganhou para o outro com 2 apenas. Esse pessoal é seu alvo principal, ou seja, quem não foi votar não quis votar nem em Lula nem em Bolsonaro,
E quem foi votar chateado votou nulo e o outro votou branco. Ou seja, foi numa linha de que os três segmentos não quiseram escolher nenhum das duas opções. É esse público que você vai buscar batendo duro no PT, em Lula, e batendo duro também em alguns bolsonaristas símbolos como o Nicolas e o próprio Flávio e a extrema-direita nesse aspecto aí? Você vai buscar esse eleitorado? Uma grande pergunta. Essa é a pergunta mais difícil. Porque se eu fosse falar racionalmente, eu não teria falado do Nicolas aqui. Eu tenho muitos seguidores e eleitores a buscar que acham que ele é um rapaz sério. Ele não é um rapaz sério. E eu não consigo mentir. Eu tenho esse defeito. Eu não vou Por que vir ele aqui. não é sério, Rony? Porque o Nicolas Ferreira ele transforma as causas em espetáculo para se tornar um influencer de si. Pausa aqui, o Nicolas, antes dele fazer qualquer vídeo, ele calcula se esse vídeo vai trazer seguidores e voto para ele, senão ele não faz o vídeo. Nicolas bateu na fiscalização do Pix do governo Lula. Só que ele não bateu na verdadeira intenção do Paulo Guedes tentar taxar o Pix em 2021. Nicolas fez o vídeo do escândalo do INSS. Só que até agora Nicolas não fez o vídeo sobre o escândalo do Banco Master, que envolve André Valadão, que envolve Igreja Lagoinha, que envolve possivelmente Flávio Bolsonaro e Tarcísio, porque o Fabiano Zetti foi o maior doador de campanha do Tarcísio e do Bolsonaro. Então, Nicolas como o Renan fala, a Virgínia da política. Vamos continuar. É pífia. O Congresso, a participação dele legislativa, ela é nula. Ela é pífia. O Nicolas, ele só pensa em ganhar seguidores. Ele não aborda os problemas nacionais como tem que abordar. Ele não entrou na questão do Banco Master como deveria. Ele não fala dessa questão, que é a questão mais premente. Até porque o candidato dele, o Flávio Bolsonaro, não assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém tá falando disso. Tem uma CPMI, o próprio Nicolas assinou. Não fala sobre o assunto, mas assinou. O Flávio não assinou. Quando houve a PEC da blindagem, que é, vamos dizer, o maior abraço à corrupção que o Congresso poderia dar, o Nicolas não foi apenas um cara que votou a favor. Ele fez campanha pela PEC da blindagem. Porque tinha um acordo ali e tal. O Nicolas, volto a colocar, quando o Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu no mandato dele, ficou quieto. Na verdade, ele defendia todas aquelas coisas. E agora, de maneira muito oportunista, com a família Bolsonaro indo pro ocaso, diminuindo de tamanho, aí ele tá, inclusive, dando as brigas dele com a turma do Bolsonaro. Ou seja, ele usa o Bolsonaro, ele usa as pessoas, ele usa as causas para se autopromover como um influencer. Eu não consigo aceitar que política seja feito isso. Eu só respeito político que dê uma opinião que vai fazer ele perder voto. Eu tô perdendo voto falando mal do Nicolas na sua rádio. Eu tô perdendo voto. Só que eu vou dar opinião. Eu não consigo aceitar ser igual ele, que só fala o que as pessoas querem ouvir, igual quer ver outro. Oportunismo. Cleitinho. O Cleitinho lá de Minas Gerais fala tudo que o povo quer ouvir. Mas o problema é o seguinte, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. E você tem que ter coragem se você quiser mudar alguma coisa. E esses caras não são corajosos. Respondendo você, eu vou buscar o eleitor antipetista como um todo, vou buscar o cara que não votou, vou buscar o cara que votou nulo. Inclusive, você pega o cara que votou nulo, é um pequeno percentual. Eu tenho na pesquisa acho que 30%, 40% desse cara, que é claramente a pessoa que não votou, nos caras de raiva. Eu vou buscar esses eleitores todos e eu preciso fazer, com base nessa luta, essa busca, eu chegar nos 10%. Que com base nisso eu me torno viável. E aí o eleitor que hoje tá com o Flávio vai fazer um cálculo. Esse Renan ganha do Lula no segundo turno. É isso. O Renan, você começa a sua Cara, é surreal hoje, Natal, a habilidade do Renan. Se o Renan for pros debates, cara, eu acredito que ele passa aí dos 15%. Eu não sei se eles são obrigados a chamar o Renan, eu vou ficar muito triste se não chamarem. Agora é função nossa fazer o Renan crescer cada vez mais. Você que concorda com o Renan tem que divulgar ele nas redes sociais, pedir para sua família seguir, compartilhar os vídeos dele no grupo da sua família, no grupo do WhatsApp da família. Ó, vejam o que esse candidato tá falando. Não de João Sem Braço, joga o vídeo. Nossa, gente, olha o que esse candidato falou sobre tal coisa. Olha o que ele falou sobre o crime organizado, olha o que ele falou sobre o abuso das mulheres, olha o que ele falou sobre a agressão. É sua função. Agora curta esse vídeo, já compartilhe. Tamo junto aí. Até o próximo.